Olá, pessoal! Bem-vindos a esta nossa análise estruturada. Hoje, a gente vai mergulhar direto na espinha dorsal do direito processual penal brasileiro. O nosso objetivo aqui é desvendar, de uma forma bem didática e clara, aquele equilíbrio super delicado que existe entre o poder esmagador do Estado, de um lado, e o escudo definitivo de proteção do cidadão, do outro. Para a gente não se perder, organizamos essa conversa em 6 passos bem diretos. Vamos do poder e o escudo, passando pelo sistema acusatório, presunção de inocência, contraditório e ampla defesa, o juiz imparcial, até fechar com a balança da justiça. Vamos lá? Entrando na nossa primeira sessão, o poder e o escudo. Para começar de verdade, a gente precisa estabelecer a dinâmica fundamental que entra em cena no exato momento em que um crime acontece na sociedade. E aí vem a grande pergunta, né? Como é que a gente equilibra esse poder gigantesco que o Estado tem de punir com a liberdade fundamental do indivíduo? Essa é, basicamente, a questão central que o processo penal constitucional tenta responder. Porque pensa bem, sem regras justas, o poder absoluto simplesmente esmaga o indivíduo. É exatamente por isso que a gente tem os chamados princípios garantistas, que foram muito bem pensados por teóricos como Luigi Ferrajoli. Olha só, o Estado tem nas mãos o monopólio absoluto da força, certo? Quando alguém comete um crime, aquele poder que era genérico, abstrato, desce para o mundo real e vira o que o direito chama de jus puniendi in concreto, ou seja, a pretensão real e concreta de punir aquela pessoa. Mas, justamente por ser um poder tão avassalador, ele precisa, sem sombra de dúvida, de um escudo constitucional muito firme para não virar abuso ou autoritarismo. E isso nos leva à nossa seção 2, o sistema acusatório e a separação de funções. A base de todo esse escudo protetor está na estrutura processual que a nossa Constituição de 88 escolheu. E aqui a gente vê uma evolução histórica fantástica. No passado, a gente tinha os sistemas inquisitórios. Era um terror. Eles concentravam tudo nas mãos de um juiz todo-poderoso que investigava, acusava e julgava. O acusado era só um objeto ali no meio do processo. Hoje, com o sistema acusatório moderno, a regra do jogo muda completamente. Tem que haver uma separação super estrita de funções. A pessoa acusada deixa de ser um mero objeto e passa a ser, de fato, um sujeito de direitos. Quando a gente coloca os dois modelos lado a lado, um detalhe fica muito claro. No sistema acusatório, aquela busca cega por uma verdade absoluta, que antigamente até justificava o uso da tortura, pasmem, sai de cena. No lugar dela, entra a busca da verdade através do contraditório e da ampla defesa. É a chamada paridade de armas, onde a responsabilidade de gerenciar as provas fica com as partes envolvidas, e não mais com o juiz. E a nossa Constituição carimba isso de um jeito bem claro, dando o poder exclusivo da acusação pública ao Ministério Público. Isso é o que materializa o sistema acusatório no Brasil e garante que o magistrado fique neutro. No fim das contas, a regra é muito simples e direta. Quem acusa, não julga. E o juiz, o juiz apenas julga. Bom, seguindo em frente, chegamos à seção 3, a presunção de inocência. Aqui a gente vai falar da armadura do réu, o princípio mais famoso e com certeza o mais debatido de todos. O mais legal da presunção de inocência é entender como ela funciona na prática, em duas frentes. Primeiro, como uma regra de prova. O peso, ou seja, o ônus da prova é todinho de quem acusa. O réu não tem que provar que é inocente. E segundo, funciona como uma regra de tratamento. O Estado é absolutamente proibido de tratar a pessoa acusada como se ela já fosse culpada antes do fim definitivo do processo. E olha, poucas coisas renderam tanto debate no Supremo Tribunal Federal quanto isso. Acompanhando a linha do tempo, a gente vê que o STF foi e voltou algumas vezes nesse assunto, chegando até a permitir a prisão em segunda instância por um breve período ali em 2016. Mas, em novembro de 2019, a Corte bateu o martelo e restaurou a exigência literal da Constituição. Não rola execução provisória da pena. É preciso aguardar o famoso trânsito em julgado definitivo, quando não cabe mais nenhum recurso. Indo agora para a seção 4, contraditório e ampla defesa. Porque, convenhamos, não adianta nada presumir a inocência se a pessoa não tiver as ferramentas reais para tentar comprová-la, concorda? Esses dois são praticamente princípios gêmeos. Eles operam juntos o tempo todo. O direito de defesa e o contraditório estão super interligados. A ideia toda aqui é criar aquela paridade de armas que a gente comentou agora há pouco, garantindo que a batalha judicial contra a máquina pesada do Estado aconteça em condições de igualdade.
E destrinchando o que significa essa ampla defesa, a gente percebe que ela tem duas pernas essenciais. A primeira é a autodefesa. É o direito da própria pessoa estar presente nas audiências e dar a sua versão dos fatos para o juiz. A segunda é a defesa técnica, a expertise de um profissional do direito. E um detalhe super curioso no Brasil: mesmo que alguém queira abrir mão de um advogado para se defender por conta própria, a lei não deixa. No processo penal, a assistência de um advogado é obrigatória e indispensável. Um não substitui o outro. Já o contraditório vai muito além de só bater ponto no tribunal. Ele dita uma regra de ouro. A pessoa tem que ser informada de absolutamente tudo que estão movendo contra ela no processo. E mais importante ainda, tem que ter a chance real de reagir e se manifestar. Ou seja, se o acusador apresentar uma prova de um lado, a defesa obrigatoriamente tem o direito de confrontar e questionar essa prova do outro. Partindo agora para a seção 5, o juiz imparcial. Porque, convenhamos, de que servem boas regras se o árbitro do jogo não for totalmente isento? É aí que brilha o princípio do juiz natural. A essência aqui é a previsibilidade. Todo cidadão tem o direito de saber, pelas regras do jogo, qual juiz ou vara tem a competência para julgar aquele caso específico antes mesmo do fato acontecer. Isso impede totalmente que o Estado escolha a dedo um juiz com o objetivo de garantir uma condenação. Mantém aí que distância total entre quem acusa e quem defende. Inclusive, a nossa Constituição é muito severa ao proibir os tribunais de exceção. Sabe o que é isso? São aqueles tribunais criados de improviso, depois que o fato já aconteceu, com o único propósito de julgar uma pessoa ou um episódio específico. Proibir isso não é só um detalhe jurídico, é um verdadeiro marco civilizatório e uma salvaguarda inegociável da nossa democracia, que está escrita ali, direto no texto constitucional. E a legislação processual está sempre tentando evoluir para proteger essa neutralidade. Um grande exemplo recente foi o pacote anticrime de 2019, que trouxe a figura do juiz das garantias. Qual é a sacada? A competência desse juiz fica limitada só à fase inicial de investigação. Isso serve para blindar o juiz que vai dar a sentença lá no final, evitando que ele se contamine ou crie um viés ao ter contato com as provas muito cedo. Finalmente, chegamos à seção 6, a balança da justiça. Vamos amarrar todos esses conceitos que a gente viu para enxergar o panorama completo. Quando o agente sobrepõe de forma inteligente todas essas peças, o ordenamento jurídico forma uma barreira super robusta. Pensa bem, unindo um sistema acusatório puro, a rigorosa presunção de inocência, uma ampla defesa com contraditório pleno e a figura de um juiz imparcial, a gente cria a verdadeira contenção contra qualquer abuso arbitrário do Estado. A filtragem constitucional exige que toda e qualquer norma no país seja interpretada sob essa ótica. O que nos deixa com um questionamento final, bem provocativo. Como a gente faz para proteger continuamente essas regras vitais do jogo quando a sociedade pede por segurança e punições cada vez mais rápidas? Como a gente viu hoje, a verdadeira justiça de um sistema não está na capacidade dele de punir rápido a qualquer custo, mas na sua ferrenha devoção às regras. Manter esses princípios operando é o nosso desafio constante para garantir que a liberdade individual jamais seja sacrificada em nome da eficiência. Foi um prazer fazer essa jornada com vocês hoje. Um abraço e até a próxima análise.